Então hoje nós encerramos o capítulo 9 de Atos com mais uma narrativa que envolve um grande milagre. Um milagre que é operado por meio do ministério do apóstolo Pedro. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos iniciar o capítulo 10, um capítulo que ele é extremamente importante dentro da história da igreja. Por que esse capítulo é tão importante, tão emblemático? Porque ele marca a entrada dos gentios na fé cristã. Quem são os gentios? É todas as nações que não fazem parte do povo de Israel. Então, o japonês é gentil, o brasileiro é gentil, o português é gentil, o italiano é gentil, todas as nações. Então, é sempre importante lembrar e contextualizar que até esse momento do texto que nós veremos aqui, o evangelho, a mensagem sobre a salvação em Jesus, havia chegado apenas até os judeus, que foi o foco principal, o primeiro foco da pregação, e também aos samaritanos. Na próxima semana, no capítulo 10, isso alcança também o mundo dos gentios, a todas as outras nações. Por isso que hoje eu gostaria de mostrar a vocês que esses dois relatos de milagres que estão no encerramento do capítulo 9, eles não estão aqui por acaso. Lucas, o autor de Atos, ele intencionalmente coloca esses dois relatos milagrosos, de milagres que ocorrem através do ministério do apóstolo Pedro, porque isso será importante para aquilo que virá na sequência. Então, esses dois milagres que ocorrem na cidade de Lida e na cidade de Jope, eles estão nos preparando para o evento que nós vamos ver no capítulo 10. Então, é um preparativo para aquilo que nós veremos. Então, na última pregação, nós analisamos aqui o milagre que ocorreu na cidade de Lida. E ali nós vimos o poder de Jesus demonstrado por meio de um evento sobrenatural. Naquela cidade havia um homem paralítico. Lucas nos conta que ele estava acamado há 8 anos naquela condição, e ele voltou a andar de forma instantânea. Ele recebeu uma cura sobrenatural, que não há explicação e não há precedente. E aí, com base nesse relato, nós aprendemos aqui que esse poder para curar não veio de Pedro, mas vinha de Jesus. Pedro deixa isso muito claro. E ele apresenta Jesus como aquele que tem poder para curar, que tem poder para mudar a vida das pessoas e que tem poder para salvar, para conceder vida eterna. Então hoje nós vamos ver o segundo relato de um milagre que ocorre numa cidade bem próxima à cidade de Lida, que é a cidade de Jope. Então acompanhe comigo a leitura do texto, Atos 9, dos versos 36 a 43. Diz ali a palavra do Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar de pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, dentro desse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de destacar 3 momentos dentro dessa narrativa, momentos que vão nos dar informações importantes
e que vão nos preparar para aquilo que vai acontecer no capítulo 10 do livro de Atos. O primeiro momento vai demonstrar a fé que essa igreja aqui reunida, que se reunia na cidade de Jope, tinha nos apóstolos. E neste primeiro momento, nós veremos a importância de termos uma fé apostólica. Isso era importante para eles naquele momento, mas continua sendo importante para qualquer igreja cristã em todos os tempos. Hoje, uma igreja verdadeiramente cristã, porque existem várias que se dizem cristãs, mas uma igreja que realmente está alicerçada na fé de Jesus, ela é uma igreja apostólica. O segundo momento vai nos mostrar que essa fé que a igreja em Jope depositou nos apóstolos, ela foi confirmada. E aí nós veremos como que o ministério apostólico, ele se revela na história como uma extensão do próprio ministério de Jesus. É como um braço do ministério messiânico. As semelhanças do ministério de Jesus e as obras que ele fazia é muito semelhante com as obras que os próprios apóstolos fizeram. E por fim, na última parte, nós veremos como o texto aqui demonstra de forma clara esse contexto de transição histórica. Essa eu já tenho dito, é uma das principais marcas do livro de Atos. Nós estamos vendo um livro histórico que narra uma transição da igreja cristã. Nós veremos que essa transição também nos prepara para a entrada dos gentios ali no capítulo 10. Então, durante esses 3 momentos, nós veremos o texto, vamos aprender do texto e vamos tentar retirar algumas aplicações práticas para nós. Então, momento número 1, primeiro momento aqui, eu quero frisar para vocês a fé nos apóstolos. Então, acompanhe comigo os versos 36 a 38, novamente ali do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque tem vários detalhezinhos aqui que é importante que você olhe, compare e veja se é de fato isso que está sendo dito. Diz ali a palavra do Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Irmãos, a história relatada aqui por Lucas ocorre numa cidade, era uma cidade portuária, havia um porto ali, era na parte litorânica, que se chama Jope. Talvez você vá lembrar da história de Jonas. Jonas, quando ele recebe a missão de pregar a um povo que ele detestava, ele tenta fugir de Deus. E aí ele vai até um porto e foge em um navio. Aonde que ele pega esse navio? Na cidade de Jope. É exatamente a mesma cidade onde ele embarca. Então, irmãos, provavelmente essa cidade aqui, a igreja que começa ali, ela é fruto das pregações do evangelista Filipe, que nós já vimos há bastante tempo aqui. E aí o texto nos informa que dentro dessa igreja havia uma mulher ali, uma integrante chamada Tábita. E esse nome Tábita era o nome aramaico dessa mulher, que traduzido para o grego era Dorcas. Então você tem essa realidade aqui que está sendo dito. Olha, o nome dela aramaico era Tábita, traduzindo para o grego é Dorcas, cuja palavra significa gazela. O bicho aquele, gazela. Esse era o significado do nome dela. Então, Tábita era isso, traduzindo para o grego, traduzindo para o português, esse era o nome dela. Lucas, ele não nos detalha muito sobre ela. Ele apenas nos diz que ela era uma mulher crente, né? Nós não sabemos a sua idade, nós não sabemos em detalhes as circunstâncias da sua morte, mas ele enfatiza o quê? Que ela era uma cristã exemplar, muito amada pela sua congregação. Alguém que se dedicava em fazer aquilo que Deus espera dos cristãos. Ela ajudava os pobres, ela tinha um trabalho especial com as viúvas. E isso indica que Tábita era também uma mulher que desfrutava de uma boa condição financeira. Ela dava esmolas,
ela costurava vestidos, fazer roupa naquele tempo custava caro. Então, provavelmente, ela era uma mulher que gozava de boa realidade financeira, boa condição financeira. E por ser notavelmente uma irmã muito querida, a sua morte foi extremamente lamentada pela comunidade ali. Porém, algumas atitudes das pessoas diante dessa morte repentina de Tabita começam a chamar a nossa atenção, levantam alguns questionamentos. O texto diz que as suas amigas, elas seguiram com aquilo que era de praxe nessas circunstâncias. Elas pegaram aquela pessoa que morreu e lavaram o seu corpo. Isso era comum, era o procedimento. Porém, ao invés de ungir o corpo e sepultar o corpo, elas colocaram o corpo daquela mulher, de Tabita, no andar, no aposento que ficava no andar de cima da casa. Aqui no texto ele traz o quarto do andar de cima. Ou, em algumas traduções, você vai encontrar o termo cenáculo. Esse era o termo técnico desse ambiente que ficava na parte de cima. Era um aposento que ou servia para as pessoas dormirem ali, ou serviam para as pessoas fazerem refeições ali. Lembra onde é que Jesus fez a última ceia? Em um cenáculo. Em um lugar no andar de cima, onde eles foram lá para comer. Então isso não era normal. O corpo de alguém ser levado para a parte de cima, onde as pessoas comem ou dormem. Isso aqui começa a chamar a nossa atenção. Eles não fizeram os procedimentos fúnebres que são esperados para aquele tempo. E isso aqui, irmãos, é uma informação altamente incomum. O tratamento que eles deram para Tabita depois da sua morte é algo totalmente incomum para aquele tempo. O normal seria lavar o corpo e imediatamente aplicar algum revestimento no corpo para que ele evitasse ou impedisse o cheiro da decomposição. Para você ter uma ideia, quando a gente busca os costumes daquele tempo, existem relatos de que antes do sepultamento, o corpo de uma pessoa do primeiro século, no povo judeu, ele era envolvido em tiras de pano banhadas em resina. Dizem que era usado até 100 quilos de resina misturado com especiarias, com o objetivo do corpo não feder, de não ter o odor ali, porque normalmente períodos muito quentes, o corpo começava a cheirar rapidamente, então ele era todo preparado para o funeral, para que no mínimo ele aguentasse 1 ou 2 dias. Então essa atitude incomum, sem o devido preparo do corpo no sepultamento, demonstra para nós que as pessoas da igreja de Jope tinham algum tipo de esperança diferente ali. Surgiu um sentimento no coração deles de que algo poderia acontecer. E é muito difícil para nós dizermos com certeza o que se passou na cabeça deles. É difícil para nós dizer, olha, a intenção deles foi essa, nós não sabemos qual foi o pensamento, por que eles agiram assim. O que fica claro é que foi um procedimento incomum, e esse procedimento incomum foi motivado por algum tipo de esperança. Isso é fato. E aí, a partir disso, o que nós podemos fazer é conjecturar. E aqui, talvez, eu vou passar o meu entendimento, e aqui você tem liberdade para discordar de mim, porque eu estou imaginando o que pode ter acontecido. Mas eu acredito que a chave para a resposta sobre a esperança daquelas pessoas está no verso 38. Olha o que diz o verso 38. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens rapidamente para ele com um pedido: não se demore, Pedro. Venha, por favor, até nós. Venha rápido. Irmãos, pense comigo. Se os milagres eram abundantes nesse período do livro de Atos, se os cristãos, de forma geral, tivessem o poder e a autoridade para dizer para alguém, levanta e anda, como muitos alegam até hoje, que existem pessoas com essa autoridade capazes de chegar em alguém paralítico, em alguém que está morto e dizer,
levanta e anda. Se isso fosse uma realidade naquele momento da história, por que será que não havia uma esperança mais comum de milagres como esse aqui de Tabita acontecer? Porque parece, irmãos, que nós achamos que os milagres podem acontecer com forma abundante. Muitos cristãos pensam assim. Mas por que o milagre de Tabita ele é diferente do milagre anterior que nós vimos na outra pregação, de um paralítico voltar a andar? Será que para Deus é mais difícil curar a paralisia do que fazer um morto ressuscitar? É mais difícil para Jesus? Por que hoje nós não vemos esses pastores dos milagres, do evangelho da prosperidade, indo em velórios e dizendo às pessoas, levanta e anda? Qual a diferença, irmãos? O poder de Deus se limita de alguma forma, de alguma maneira? Não parece ser isso que a Bíblia ensina. O Senhor tem poder para curar um paralítico, para dar visão a um cego, para fazer falar aquele que nunca falou na vida, como tem poder para trazer de volta à vida alguém que morreu. É o mesmo poder. A questão, irmãos, é que os milagres, eles nunca foram abundantes. Nunca. Eles sempre foram pontuais. Eles sempre foram a exceção na história, nunca a regra. Mesmo quando Cristo esteve aqui neste mundo, ele não saía por aí fazendo milagres o tempo todo. Ele não saía por aí curando todo mundo ou ressuscitando todo mundo. Sempre houve um propósito por trás de cada milagre. Sempre houve uma situação específica. E isso aqui eu diria, irmãos, que é a primeira coisa que nós temos que entender para não errar na compreensão sobre os milagres e especialmente sobre o texto de hoje. Como os milagres nunca foram abundantes, como eles sempre são pontuais, nós podemos aqui incluir pelo menos 2 fatores que justificam essa esperança das pessoas aqui no texto. O primeiro motivo que eu alistaria está muito ligado ao contexto particular da história de Tabita. Eu acredito aqui, pelo que nós lemos do texto, que Tabita ela deve ter morrido relativamente jovem e de uma forma inesperada. Ela adoeceu rapidamente e morreu. Isso pegou os seus irmãos de surpresa. Isso gerou ali um sentimento naquela igreja, naquelas pessoas, de que aquela morte não era para ter acontecido. Não deveria ter sido daquela forma. É óbvio que houve aqui uma atuação do Espírito Santo nas pessoas da igreja, quanto em Pedro. Isso a gente sabe, sempre há essa ação do Espírito que nos move numa direção. Mas eu acho que a forma repentina da morte dela ligou um alerta naqueles irmãos. Tem algo errado aqui, não era para ser assim. O segundo fator, e aqui é o principal, é que eles tinham a informação de que o apóstolo Pedro estava ali perto, naquele momento, onde isso aconteceu. Jope ficava aproximadamente 18, 19 quilômetros da cidade de Lida, a cidade onde Pedro estava. E isso, irmãos, é uma informação que deve nos levar a pensar. Se Deus, ele faz milagre por meio de qualquer pessoa crente, se basta ter fé, se os dons sobrenaturais estão disponíveis a qualquer pessoa que crer, por que havia urgência em chamar Pedro especificamente? Por que eles foram lá chamar o apóstolo Pedro? Irmãos, alguns teólogos, eles alegam que Pedro ele foi chamado apenas para o funeral dela. Chamaram Pedro para o enterro. O pedido é para que ele não demore, porque naquelas épocas, especialmente as mais quentes, o sepultamento de uma pessoa ocorria no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. As pessoas, segundo esses comentaristas, eles dizem, olha, eles não faziam ideia do que ia acontecer depois.
Pedro foi chamado para o enterro e as pessoas não faziam ideia do milagre que ocorria. Talvez nem Pedro soubesse o que iria acontecer. E sabe por que eles tentam trazer essa informação ou chegar nessa conclusão de que Pedro ele foi chamado apenas para participar de um velório? Porque todos os que afirmam isso, irmãos, para esses, os dons de milagre nunca foram restritos apenas aos apóstolos ou apenas àquelas pessoas que estavam mais próximas dele. Para esses teólogos, os milagres, os dons de milagre estão disponíveis a qualquer pessoa que tenha fé suficiente. Então, você tem que justificar o porquê do chamado de Pedro, se qualquer crente com fé pode efetuar esse tipo de milagre. E aí, diante, irmãos, desse entendimento sobre o caráter dos dons sobrenaturais, se eu concordo que esses dons milagrosos, eles estavam debaixo dos apóstolos e da autoridade apostólica, eu vou ter que encontrar uma outra justificativa pelo motivo pelo qual Pedro foi chamado. Porque se eu concordo que eles chamaram Pedro especificamente na esperança de realizar aquele milagre, isso demonstra de uma forma incontestável que mesmo na igreja primitiva, na igreja de Atos, já havia uma clara convicção de que apenas os apóstolos ou pessoas diretamente associadas aos apóstolos tinham a capacidade de realizar um feito assim. Se eu coloco aqui para vocês, chamaram Pedro, ou qualquer teólogo fale isso, chamaram Pedro para realizar um milagre, isso é uma prova inquestionável de que os dons sobrenaturais estavam restritos a eles, aos apóstolos e aquelas pessoas debaixo da autoridade dos apóstolos. Então, como a igreja de Jope não tinha nenhum apóstolo ali, ou nenhuma pessoa que era do círculo apostólico, sabendo que Pedro estava lá, a apenas 18 quilômetros de distância, o que eles fizeram? Convocaram Pedro, chamaram Pedro, não por falta de fé, não porque eles não tinham na sua igreja em Jope nenhum membro com fé suficiente para fazer o milagre, mas porque eles sabiam que se houvesse qualquer chance de Tabita ressuscitar por meio de um milagre, seria necessário a presença de um apóstolo. Seria necessário a presença de um apóstolo ali. Irmãos, é muito importante para nós entendermos o papel que os apóstolos desempenharam na história. Por quê? Para não cairmos em erro nos nossos dias. Os apóstolos, eles formaram o fundamento de toda a fé cristã. A doutrina cristã é a doutrina apostólica. Para conhecer Jesus, o Salvador, você precisa ouvir os apóstolos. A mensagem que estes homens, que foram especialmente comissionados pelo próprio Senhor, portavam. A mensagem mais importante deste mundo, a única mensagem que é capaz de salvar o homem e dar ao homem vida eterna, Deus deu a responsabilidade inicial para um grupo de homens, do qual nós chamamos apóstolos. E Deus autenticou o ministério destes homens, Deus autenticou as palavras dele, aquilo que eles transmitiam, a sua mensagem, por meio de muitos sinais e muitas maravilhas. Foi dessa forma, irmãos. Então, dentro da teologia reformada, nós que somos uma igreja reformada, nós não dizemos que o milagre não existe mais. Nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, mas nós dizemos que os dons sobrenaturais, os dons de milagres, ficaram restritos aos apóstolos, ao período apostólico.
não porque eles eram homens de uma qualidade diferente, não porque eles eram superiores a nós, nada disso. Né? Às vezes você vê algumas vertentes cristãs que colocam os apóstolos como homens sem pecado, santos que devem ser venerados. Mas não, nós entendemos que os apóstolos, eles foram instruídos aos pés de Jesus. E sobre eles, Jesus colocou a responsabilidade de transmitir tudo aquilo que ele havia ensinado. Portanto, crer nos apóstolos, ele é essencial para a fé cristã, porque é a partir deles que nós conhecemos a mensagem de Jesus. É a partir deles que nós sabemos o que Jesus fez. É a partir deles que nós conhecemos o Evangelho. Se nós estivermos firmes na doutrina apostólica, isso nos garante que nós hoje vamos portar a mensagem que Cristo mesmo anunciou neste mundo. Se nós estamos firmes na doutrina dos apóstolos, nós estamos firmes na doutrina de Jesus. E aqui eu gostaria de destacar alguns pontos importantes sobre o porquê nós devemos possuir e defender uma fé apostólica. Em primeiro lugar, por causa do fundamento bíblico. Nós devemos defender a fé apostólica porque a fé apostólica é uma fé ancorada na Bíblia. A fé apostólica está em todas as páginas do Novo Testamento. Novo Testamento, palavra de Deus, Bíblia, Escritura, que sempre foi e que sempre será a nossa única regra de fé e de prática. Irmãos, crer na teologia apostólica, na doutrina apostólica, é crer que a Bíblia tem autoridade suprema sobre nós. Em segundo lugar, porque isso gera uma continuidade histórica. Crer na doutrina dos apóstolos mantém a nossa conexão com a igreja primitiva. Existem movimentos mais modernos que dizem, olha, nós temos que voltar à igreja primitiva. Nós temos que retornar àquela igreja de Atos. Irmãos, retornar à igreja primitiva é retornar para as Escrituras, é retornar para a fé apostólica. E quando nós fazemos isso, nós afirmamos que a mesma mensagem que os apóstolos pregaram é a mensagem que nós devemos pregar hoje, que nós devemos sustentar hoje. Você lembra o que Paulo diz lá em Gálatas 1:8? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho diferente daquilo que nós temos pregado, que seja maldito, que seja anátema. Ele diz, olha, qualquer evangelho que seja diferente do evangelho apostólico deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado, deve ser jogado no lixo, desprezado. Em terceiro lugar, a importância da fé apostólica nos protege contra o erro. Quando nós aderimos à fé apostólica, nós, como igreja, nos protegemos de heresias, nos protegemos de desvios doutrinários. Isso nos garante que a nossa igreja estará sempre alinhada com a vontade de Deus. E por fim, isso exalta a centralidade de Cristo. A doutrina apostólica, ela sempre enfatizou a obra de Jesus. Sempre enfatizou Cristo. Sempre rendeu glórias a Cristo. Isso foi proclamado com exaustão pelos apóstolos. Mesmo quando Pedro fazia milagre, o que ele dizia? Não sou eu quem faço. Esse poder vem de Jesus, não vem de mim. A fé apostólica sempre apontou para Cristo. Apontou para Jesus como a nossa única base de salvação, como nosso único e suficiente Salvador. Então, em suma, irmãos, termos uma fé apostólica não é apenas uma questão de tradição, como ocorre muitas vezes, uma questão de sucessão apostólica, não. Ela trata da fidelidade ao ensino bíblico. Ela trata sobre a missão da igreja em glorificar a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador.
Então esse é o primeiro ponto que nós devemos observar aqui, que vai nos preparar para o capítulo 10 de Atos. Que a fé que a igreja de Jope tinha no apóstolo Pedro, não apenas na pessoa, mas no seu ministério, ela é importante. E ela estabelece uma conexão com o que nós veremos. Então, nós temos que compartilhar do entendimento dessa igreja. Pedro, ele havia sido comissionado com uma tarefa singular na história da igreja. Pedro, ele teve uma função especial, um chamado particular. Isso é importante nós ressaltarmos. O que nos conduz ao momento 2, onde há a confirmação da fé nos apóstolos. Então, eles tiveram uma fé em Pedro e chamam Pedro até lá. Mas essa fé poderia ser confirmada ou não. Poderia acontecer algo ou não. E aqui nós veremos a confirmação da fé nos apóstolos, os versos 39 a 41. Diz ali o texto. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Acho que é o meu... Deixa eu botar no mudo aqui. Levaram ao quarto do andar superior, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Então, quando Pedro lhe chega em Jope, irmãos, dá uma caminhada de 3 a 4 horas, 18, 19 quilômetros, uma caminhada de 3 a 4 horas, aproximadamente. E aí ele chega lá e se depara com uma cena incomum. Um corpo que não estava devidamente preparado para o sepultamento, deitado no cenáculo, nos aposentos de uma casa. Esse corpo estava cercado por viúvas que lamentavam ali a morte da sua amiga. E eu imagino que esse cenário trouxe à memória de Pedro algumas histórias conhecidas. Como a história de quando o profeta Elias carregou o corpo de uma viúva para o cenáculo onde ele estava hospedado. E aí ele clamou ao Senhor e o menino ressuscitou. Essa história está lá em 1 Reis 17. Além de uma história mais recente, onde Pedro ele foi testemunha ocular. E aqui eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, para a gente ver as semelhanças aqui dos relatos. Marcos 5, versos 35 a 42. Deixe marcado o texto de Atos, que depois a gente retorna. Marcos 5, versos 35 a 42. A ressurreição da filha de Jairo. Então, olha o que diz o texto. E perceba algumas particularidades ou semelhanças aqui com o que nós vemos ali em Atos. O texto diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Pedro foi a testemunha ocular disso. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Na tradução do aramaico é: menina, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mantenha nesse texto por enquanto. Parece que Pedro, ele percebeu
De alguma forma, eu creio que direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele percebeu que ele estava prestes a realizar um milagre muito semelhante a esse. De tal forma que a partir daquele momento ali, Pedro ele começa a agir como Jesus agiu. Ele toma os mesmos passos. Pedro ele ordena que todos saiam de lá, como Jesus fez. Porém, antes de dar o comando da ressurreição, Pedro sabia que a fonte de poder não estava nele, diferente de Jesus. E então ele se ajoelha e ora a Deus. Ele ora pedindo pelo milagre. E ainda enquanto estava ajoelhado, ele se volta ao corpo de Tábita e ele relembra as palavras que Jesus disse em aramaico. Olha o que Jesus disse ali em aramaico. Qual é a palavra? Talitá cumi, que significa menina, levante-se. Agora vá lá para Atos de novo. Se você reparar com cuidado, Pedro ele altera só uma letra do que foi dito. Em vez de talitá cumi, ele diz Tabita cumi. Tabita, levante-se. Ele age exatamente da forma com que Jesus agiu. Ele relembra daquilo e faz exatamente da mesma forma. Aí o texto nos diz que a mulher imediatamente abriu seus olhos, viu Pedro e se sentou. Pedro aí então vai chamar as pessoas que estavam ali, especialmente as viúvas, e aí apresenta Tábita viva. Irmãos, imagine a alegria desse povo. Imagine a alegria das pessoas ao ver o que aconteceu. Imagine o reencontro de Tábita com a sua congregação. Aí pense a festa que foi. Né, os gritos de alegria, né, o riso substituindo o choro, ou muito choro também, mas choro de alegria. Né? Irmãos, esse texto é para nós, assim como foi para as pessoas daquele tempo, uma confirmação da autoridade do ministério dos apóstolos. Nós vemos claramente aqui Pedro, um discípulo, seguindo o seu mestre. Nós vemos como Deus autenticou o ministério apostólico com os mesmos sinais e milagres que ele autenticou o ministério de Jesus, o ministério messiânico. É exatamente igual. E é muito importante nós olharmos para o ministério dos apóstolos com o entendimento correto de que o apostolado era um dom de Deus. Deus escolheu um grupo de homens específicos com uma função específica. Estabelecer os fundamentos da igreja cristã. E ele habilitou estes homens com a capacidade de fazer sinais e milagres na mesma semelhança de Jesus. E mais uma vez, eu vou ser repetitivo aqui, irmãos, mas isso é importante, tem que ficar gravado em nossa mente. O propósito de um milagre é fazer uma demonstração inegável do poder de Deus. Para que com essa demonstração de poder, isso possa atrair as pessoas e autenticar a atividade e o ministério de alguém. Para que a mensagem que aquela pessoa onde Deus efetuou o milagre por meio dela, para que aquilo que ele fale seja ouvido. Para que as pessoas deem crédito para as palavras daquela pessoa. Eu creio que isso já ficou bem claro, mas eu vou aqui mais uma vez repetir. Não existem mais apóstolos em nossos dias, irmãos. Qualquer pessoa que se coloque como apóstolo deve ser rejeitado como falso profeta, como um falso mestre, como um enganador que está usurpando de um dom específico que Deus deu apenas a um grupo específico de homens lá no início da história, quando os fundamentos, quando os alicerces estavam sendo lançados. Não há mais ninguém que possa sequer ter os requisitos para ser um apóstolo. Os apóstolos, eles permanecem vivos hoje por meio daquilo que nós encontramos aqui. É aqui que nós ouvimos os apóstolos. É aqui que nós conhecemos os apóstolos. Por meio da palavra de Deus, que é e sempre será a fonte suprema da autoridade na igreja. Então, irmãos, quando nós lemos o livro de Atos,
Quando você vai ler esses relatos, quando você for ler Atos 10, a autoridade dos apóstolos já está muito bem estabelecida na nossa cabeça. Nós vamos ler a Bíblia normalmente já cristãos. Nós já cremos nos apóstolos, nós já cremos em Cristo. E aí nós vamos ler isso. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que as pessoas nesse momento da história, para elas, a liderança dos apóstolos ainda estava em desenvolvimento. O que chegou para nós é a confirmação de que esses homens foram autenticados por Deus. Que Deus fez por meio deles milagres, coisas sobrenaturais que são inquestionáveis. Os milagres que nós lemos aqui nas duas últimas, hoje na pregação anterior, são coisas que ninguém poderia dizer, não aconteceu. Isso não foi Deus. Isso aqui, não sei se ele era mesmo paralítico. Não sei se ela estava morta mesmo. Era inquestionável. Havia acontecido de tal forma que mesmo o incrédulo não podia negar. Então isso, irmão, foi necessário no estabelecimento da autoridade dos apóstolos naquele momento. Por isso que antes de falar da conversão dos gentios, Lucas entendeu que seria muito importante colocar alguns episódios envolvendo a vida de Pedro, porque ele seria aquele que abriria as portas do evangelho a pessoas que eram rejeitadas naquele tempo pelo povo judeu. Então Lucas diz, olha, eu preciso deixar bem claro que esse é um homem usado por Deus. Que essa mensagem que ele pregou lá para aquele povo gentil, teve autorização do Senhor para isso. Então vejam bem, antes de questionar Pedro e aquilo que ele fez, pregar aos gentios, lembre-se de como Deus usou. Lembre-se dos milagres que ele fez. Porque isso é a prova do que o que saía da boca dele vinha do próprio Senhor. O que nos leva ao terceiro momento aqui, que nós devemos ressaltar. Algo que eu já tenho reforçado sobre Atos, mas que fica muito claro nos versos 42 e 43. Este é um momento de transição. Olha o que diz o verso 42 e 43. Diz ali, isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, é óbvio que um milagre desse tipo seria conhecido numa cidade daquele tempo, pequena. É impossível que isso não tomasse a cidade inteira. Todo mundo estava sabendo do que havia acontecido. Uma história dessa não passa despercebida. E toda a cidade sabia. Mas nem toda ela se converteu. Muitos creram. Muitos creram por causa disso. Muitos ouviram o que Pedro tinha a dizer por causa disso. E aí eles conheceram a história de Jesus, o Salvador. E aí eles creram nessa história e foram salvos. Essa é a reação esperada depois de um milagre. Esse é o objetivo de Deus quando Ele interfere de forma sobrenatural. Autenticar a pregação, levar pessoas à fé. Antes eu citei o caso do milagre feito pelo profeta Elias, que ressuscitou o filho de uma viúva. E sabe o que a viúva diz depois que ela vê o milagre? Olha só as palavras dela, como corrobora para isso. Lá em 1 Reis 17 e 24, ela diz assim, depois que ela viu o seu filho ressuscitado, ela diz para Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Olha o que o milagre fez. Trouxe honras para Elias. Nossa, Elias, como você é grande, você é poderoso, hein, Elias? Parabéns. Não, agora eu vejo que Deus está contigo. E que as palavras que você fala também vêm do Senhor, porque senão esse milagre não teria acontecido. Muitas pessoas que viram Jesus fazendo o milagre, o que elas diziam? Um grande profeta se levantou entre nós. Porque olha o que esse homem faz. É na semelhança de Elias. É na semelhança de Moisés. Certamente ele é um profeta de Deus. O que era um profeta? Alguém que trazia a palavra de Deus. Da mesma forma, isso acontecia com os apóstolos. O propósito era validar a mensagem apostólica. O testemunho dos apóstolos. Qual era o testemunho que os apóstolos davam? Que o Messias havia vindo.
que ele foi morto, crucificado, mas que ressuscitou. Eles diziam: nós vimos isso. O nosso Messias Salvador já veio. Ele morreu e nós o vimos ressuscitado. E um dia ele voltará. Ah, mas como é que nós vamos crer nisso? Levanta e anda. Alguém pode fazer isso? Deus está comigo ou não está? Então essa mensagem que eu trago é verdadeira ou não é? Era isso. Uma autenticação da mensagem dos apóstolos. O livro de Atos, ele é um documento histórico que nos narra um momento de transição. Nós estamos aqui, irmãos, numa transição da antiga aliança para a nova aliança. É um período que nós chamamos de era apostólica. É o tempo entre a ascensão de Jesus, quando Jesus foi assunto ao céu, até a morte do último apóstolo, o apóstolo João. E mais uma vez, irmãos, eu convido você a tentar se colocar no lugar dessas pessoas naquela época. Porque nós temos um contexto muito forte cristão já. Mas você deve pensar como as pessoas naquele momento tentaram fazer isso. Tente se colocar quando isso aconteceu. Irmãos, o evangelho até aqui continuava sendo pregado com o objetivo de alcançar o povo judeu. Um povo que estava habituado com um sistema religioso completamente diferente daquele proposto pelos apóstolos. As pessoas, elas se submetiam a uma outra liderança judaica. Os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei. Mas aí, com a chegada de Cristo, com a mensagem dos apóstolos, todo esse sistema vem abaixo. O povo não deveria mais seguir aqueles homens que tinham aparência de religiosos, que se vestiam como religiosos, que falavam como religiosos, que se portavam como religiosos, que se diziam grandes estudiosos e conhecedores das Escrituras, que tinham o controle do templo sagrado em Jerusalém. E aí, de repente, vem um grupo de homens iletrados, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não passaram pelo aquele estudo formal que um mestre da lei deveria ter, que um sacerdote deveria ter, que um religioso daquele tempo deveria ter. E aí eles dizem: olha, para você encontrar a Deus, você não deve mais ir ao templo em Jerusalém. O templo foi desde sempre na história, eu tinha que ir lá. Desde Moisés tem o tabernáculo. E agora vem um pescador aqui dizer para mim que não é mais lá. Como assim? Não, agora se você quer encontrar Deus é através de um homem que morreu crucificado. E sabe, o seu líder religioso, foram eles que crucificaram ele. Eles rejeitaram esse homem. Mas deixa eu dizer para você, Jesus, esse que morreu, ele ressuscitou. Então, para você chegar a Deus e prestar culto a Deus, você precisa ir a esse que morreu e ressuscitou. Irmão, você consegue entender a dificuldade que era isso, essa mensagem? Era uma mensagem fácil de ser recebida? Você tem que negar toda a sua vida religiosa passada. Toda aquela tradição de pai para filho de gerações. Irmãos, como acreditar em uma mensagem assim se não houvesse uma prova autenticadora? Por que as pessoas acreditavam? Ah, porque Pedro era um homem simpático e bonito. Não, porque ele fazia milagres. Porque os apóstolos tinham uma autoridade jamais vista. Porque os religiosos podiam chegar para alguém e dizer levanta e anda e nada acontecia. Mas eles chegavam, levanta e anda e a pessoa levantava e andava. Então esse era o propósito, irmãos. Percebam que os milagres, eles foram fundamentais neste processo de transição. Com a conclusão do Novo Testamento, quando o apóstolo João termina a escrita do livro do Apocalipse, onde ele diz: ai daquele que acrescentar ou retirar qualquer palavra dessa profecia, sofrerá a consequência. E tendo esses livros a aceitação ampla da igreja, aí então, irmãos, simplesmente não há mais a necessidade da obra milagrosa autenticando um pregador. Não há mais a necessidade de um milagre autenticando as palavras de alguém. Por quê? Porque hoje a palavra de Deus fala por si só.
A Bíblia, ela fala por si só e ela vem acompanhada do convencimento do Espírito. Hoje, para autenticar a palavra de um pregador, você precisa comparar com o texto. Você precisa ir na Bíblia e conhecer a Bíblia para saber se aquilo que está sendo dito é de fato vindo de Deus ou não. Se estiver de acordo com aquilo que foi revelado, ok. Se não, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Irmãos, é também importante dizer, tem um ponto aqui que nos une, não é porque aquilo foi de um jeito lá e hoje é diferente, que não tem nada semelhante, não, existe um ponto que une os momentos históricos. Independente da forma como Deus se revela, seja pelo ministério dos apóstolos, seja por meio da palavra, das escrituras, o objetivo de Deus sempre foi levar as pessoas a Cristo. Sempre foi levar pecadores à fé em Jesus. Então a liderança dos apóstolos, ela não conduzia as pessoas para eles mesmos, fazer discípulos deles mesmos. Eles sempre proclamaram Jesus como o autor dos milagres, como o único capaz de salvar, e da mesma forma hoje, irmãos. Qualquer pessoa que use as escrituras para ensinar, que fale dela, que pregue sobre ela, o objetivo sempre será levar as pessoas à fé em Jesus. Você precisa crer em Cristo para ser salvo. Essa é a mensagem apostólica, isso você precisa entender. Os seus pecados lhe condenam. Ninguém neste mundo pode dizer eu não sou um pecador, porque todos nós somos. E o salário do nosso pecado é a morte. E não apenas morte física, morreu, acaba. Depois da morte física vem uma morte que é chamada de morte eterna. Esqueça coisas do tipo, ele descansou. A pessoa morre, as pessoas dizem muito, a pessoa descansou. Irmão, se ele não está em Cristo, os tormentos no tempo presente não eram nem perto do que serão dali para frente. Eternamente. Irmãos, é preciso crer em Jesus. Você sabe que você é um pecador. Não preciso eu dizer para você. A sua consciência lhe diz isso. Eu tenho certeza que a sua consciência lhe diz isso. E eu estou lhe dizendo que a única forma de você ser salvo do seu pecado é crendo naquele que veio morrer a nossa morte. Se você não confiar em Jesus, você não será salvo. Não importa o quão bom você é. Não pense que vai ter uma balança medindo bondades e maldades. Olha, mas eu fiz muito mais coisas boas do que eu fiz coisas ruins. Bastou uma para Adão ser expulso da presença do Senhor. Bastou um ato de desobediência, para que Adão encontrasse a morte. Não brinquem com isso. O versículo 43 é mais uma demonstração aqui dessa transição. Bem interessante aqui o versículo, que talvez a gente passe bem despercebido. Talvez o versículo que menos chame a nossa atenção. Ele diz ali, Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Então o capítulo 9, ele encerra com um versículo que vai fazer uma ponte de ligação histórica. Com a grande conversão que ocorre em Jope, Pedro ele decide ficar ali mais tempo. Muitas pessoas se converteram e Pedro, não, vou ficar aqui agora, vou discipular esse povo. Eu vou instruí-los na fé em Jesus, eu vou capacitá-los ainda mais para que eles possam estar firmes nessa fé que eles adquiriram. Mas o que chama a atenção é o local que Pedro fica. Pedro ele se hospeda na casa de um curtidor chamado Simão. E o que isso tem de especial, irmãos? Por que essa informação é relevante? O que faz um curtidor? Curtidor é aquela pessoa que fica na rede social curtindo a postagem dos amigos. Né? Esse é o curtidor. Tudo que postam, curte. Né? Nem lê. Vamos lá. Não, irmãos. Um curtidor é uma pessoa que prepara o couro dos animais para que possam ser usados como roupa, sandália, tapete, cinto. Alguém já passou perto de um curtume? Os mais antigos, certamente, né? O cheirinho é bom, né? Cheirinho bem agradável. Tem um curtume. Se achar uma casa barata, tem uma casa aqui, 2 pisos, pátio, coisa mais linda. Tá dada. Do lado tem um curtume. Ninguém aguenta.
O cheiro é insuportável, irmãos. Existem registros que os profissionais do couro, né, os curtidores, eles eram obrigados, no contexto judaico, a morar fora dos limites da cidade e ainda a uma certa distância. Eles eram postos lá de fora da cidade, numa distância suficiente para o cheiro não chegar. Mas o único problema não era o cheiro. Segundo a lei judaica, lá em Levítico 11:40, uma pessoa que tivesse contato com animais mortos, ela estaria cerimonialmente impura. Ela não estaria, o seu estado não era propício ao culto. Então, na sociedade judaica, o curtimento, né, uma atividade que envolve o contato constante com animais mortos, era considerado um ofício impuro, um ofício imundo. Para que você tenha uma ideia, os judeus classificavam o trabalho de um curtidor ao lado da prostituição. Era tão degradante para eles um quanto o outro. Um judeu raiz, apegado à lei, apegado aos costumes, jamais se hospedaria na casa de um curtidor. Um judeu que estivesse agarrado às tradições, ele jamais iria correr o risco de estar na casa de um lugar onde ele pudesse se tornar cerimonialmente impuro. Então, quando nós encontramos Pedro hospedado, e o texto diz, por muitos dias, na casa do Simão, o curtidor, isso demonstra que o próprio apóstolo já estava em um processo de transição pessoal. Ele mesmo já estava abandonando algumas tradições religiosas, algumas tradições judaicas. Por outro lado, nós vamos ver em Atos 10 que Deus ele precisou dar uma visão a Pedro 3 vezes para que ele entendesse que ele deveria entrar na casa de um gentio. Por quê? Porque, segundo a tradição, ir na casa de um gentio também deixava o judeu cerimonialmente impuro. Que contradição, né? Facilmente vemos Pedro na casa de Simão, o curtidor. Mas ele não queria ir na casa de um gentio. De jeito nenhum. Deus dá uma visão 3 vezes para ele entender. Isso nos demonstra o que, irmãos? Que até mesmo os apóstolos, eles lutavam com as suas inconstâncias. Facilmente, Pedro abandona uma tradição, um costume do seu povo, da sua religião. Ao mesmo tempo, ele é muito resistente em abandonar outros. Certas coisas abandonamos fáceis, outras estão tão enraizadas em nós que nós temos muitas dificuldades. E ao olhar para isso, irmãos, ao olhar para até mesmo o apóstolo Pedro, o grande Pedro, e a gente olha assim e diz, eu queria ter essa mesma ousadia, eu queria ter esse mesmo ímpeto evangelístico, até mesmo Pedro enfrentou as suas lutas, enfrentou as suas dificuldades em um momento de transição. E aí, quando nós olhamos para nós mesmos, passando por momentos assim de inconstância, isso traz de alguma forma um conforto, um alívio. Porque momentos de mudança são sempre difíceis. Pode ser a mudança do seu trabalho, uma mudança na rotina da família, a chegada de filhos, uma mudança de igreja, daqui a pouco você se depara com uma teologia um pouco diferente, e aí a gente tem que se adaptar com uma realidade diferente. E em momentos assim, é normal nós nos depararmos com a inconstância, nossos altos e baixos. E aí nós sabemos que temos que mudar, nós sabemos que temos que abandonar alguns hábitos, mas esses hábitos são fortes. E aí nós temos medo. Algumas vezes nós temos até preguiça de fazer diferente da maneira como nós estávamos habituados a fazer. Irmãos, eu percebi essa dificuldade mudando aqui o software que eu usava para pregação. Cara, que dificuldade que foi, eu quase desisti. Não vou continuar no outro. Não, vamos tentar, porque é melhor esse. Né? Vai me dar mais recursos. Mas como a gente tem dificuldade com esses tempos de mudança. Irmãos, na nossa vida cristã, essa é a principal mudança, nós nos tornamos crentes. E aí tem coisas que nós temos que deixar para trás.
E talvez não será um processo fácil ou sem dor, mas nós temos. Nós temos que olhar para Pedro e nos encorajar. Saber que assim como Pedro passou por momentos difíceis, mas perseverou, o mesmo acontecerá conosco se formos crentes. Por quê? Porque o mesmo Espírito que operava no apóstolo Pedro, opera na nossa vida hoje, se nós cremos. O mesmo Espírito que estava em Pedro, que proporcionou aquele ato milagroso, é o mesmo Espírito que está em nós hoje. Todo aquele que crê recebe esse Espírito. E esse Espírito transforma, muda. O que nós não podemos fazer é ficar agarrados nas tradições, em coisas que devem ficar para trás. Nós devemos fazer aquilo que nos cabe, lutar por isso, na confiança que o Senhor nos ajudará. Então, se você está passando por momentos assim, de lutas, de inconstância, fica aquilo que nós repetimos sempre aqui. Não guie a sua vida por sentimento, mas guie a sua vida por mandamento. Faça aquilo que você sabe que precisa fazer. E confie. Confie que o Senhor está contigo o tempo todo. Ele prometeu isso lá em João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Então, queridos, para concluir, como o foco dos dois últimos textos foram em milagres, milagres que ocorrem por meio do ministério do apóstolo Pedro, eu gostaria de finalizar com algumas aplicações sobre as questões do milagre, com base naquilo que nós observamos na palavra de Deus. Irmãos, tudo que ocorre nessa vida, nós devemos comparar com as Escrituras. Se dizem que milagres estão acontecendo, nós devemos comparar com as Escrituras, para saber se isso vem de Deus ou não. Então, eu vou trazer algumas aplicações que você pode usar para comparar com qualquer milagre que alguém alega ter acontecido. Você pode usar essas aplicações até mesmo para verificar a confiabilidade de lugares que dizem chover milagres todos os dias. Irmãos, você vai passar na frente de lugares onde a placa da igreja diz Igreja dos Milagres. Igreja Milagres do Senhor. Existem lugares onde supostamente os milagres estão ocorrendo todo domingo em todo o culto. Como nós devemos saber se isso é de Deus ou não? A Bíblia nos orienta. E aqui eu vou dar alguns passos para você fazer isso. Primeiro, se você olhar para os milagres que nós analisamos, em ambos os casos, o milagre em Lida e o milagre em Jope, somente Jesus foi glorificado. Nunca uma pessoa. Somente Jesus recebeu a glória. Nunca uma pessoa. Então, se uma suposta atividade sobrenatural exalta alguém de alguma forma, por menor que seja, pode ter certeza de que aquilo não foi obra de Deus. Qualquer atividade sobrenatural que não glorifique a Deus, por mais impressionante que seja, deve ser rejeitada. Segundo, o milagre nunca é realizado para impressionar ou para entreter um grupo de pessoas crentes. Como isso é comum, irmãos. Na Bíblia, inclusive, os milagres raramente são contemplados por um grande público. Você pode perceber isso? Raramente. Normalmente é feito no particular, poucas pessoas. Na maioria das vezes o Senhor manifesta o seu poder de maneira muito mais pessoal e reservada do que ampla e pública. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento, nenhum dos apóstolos, nem mesmo Jesus usou os milagres para impressionar, para deslumbrar ou para atrair de pessoas que já eram crentes. Não era para a festa dos cristãos, para a festa daqueles que creem.
Não, o foco era abrir espaço para a pregação da palavra de Deus. Era atrair os ouvidos dos descrentes. Havia um foco evangelístico, o que nos leva à terceira aplicação. Milagres são inquestionáveis e os incrédulos são sempre expostos à palavra. O milagre ele é sempre inquestionável, ninguém consegue dizer não foi. Mesmo de línguas, irmãos. Como é que os incrédulos reagiram ao milagre do dom de línguas em Atos 2? Eles ouviram e entenderam. Estou escutando eles pregando o evangelho na minha própria língua materna. Como isso é possível? Se eles são homens galileus, eles não sabem o meu idioma. Como é possível eles estarem falando comigo na minha língua? Hoje, o que um incrédulo chega numa igreja neopentecostal, ele pensa, são loucos. Esse povo está pirado. O que é isso aqui? Não dá para entender nada disso aqui. Milagres são inquestionáveis. Se a gente puder questionar, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. E eles nunca foram para entreter os crentes, para exaltar os crentes, para dizer, olha quantos espirituais vocês são aí fazendo milagres. O objetivo era os incrédulos, atrair a atenção deles. Quarto, a verdade bíblica, ela é validada no milagre. Há uma validação da verdade bíblica no milagre. Então, quando Deus ele opera o milagre, ele abre uma oportunidade que a palavra seja pregada com ousadia. O milagre nunca vai vir acompanhado de contradição à palavra de Deus ou desconectado desse objetivo maior que é a pregação do evangelho. Lugares onde supostamente ocorrem muitos milagres, mas esses milagres não são acompanhados da clara pregação da palavra de Deus. Onde esses milagres não são acompanhados do ensino correto das Escrituras, esses milagres devem ser rejeitados. Certamente, se estão ocorrendo coisas sobrenaturais, eles não são obras do Espírito Santo. Eles são obra de qualquer outro espírito, menos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus jamais traz consigo o erro, doutrinas estranhas, ou afasta as pessoas da palavra dele. Irmãos, tudo isso é importante para o que nós veremos semana que vem. O capítulo 10 ele é um capítulo muito importante na história da igreja. O capítulo onde, enfim, o evangelho chega aos gentios. Então, era importante, era necessário que Lucas estabelecesse a autoridade apostólica antes de contar o que haveria. Era importante Lucas estabelecer a autoridade de Pedro antes de contar que Deus estava ali cumprindo as suas promessas ao incluir os gentios na salvação por meio da fé em Jesus. Amém, queridos? Então vamos ter um tempo de oração. Oremos. Amado Senhor, louvado seja o teu santo nome, louvado seja teu Filho que morreu por nós, louvado seja o Espírito Santo que nos convence da tua verdade, que nos conduz no ensino das Escrituras. Quantas coisas nós temos para aprender, como a Bíblia é realmente uma fonte inesgotável de conhecimento e que possamos nos esforçar em conhecê-la cada vez mais. Nos ajuda porque são tantas coisas que nos atrapalham e que muitas vezes nos afastam, Senhor, deste conhecimento, do aprendizado, de uma vida que de fato te honre e te glorifique neste mundo, mas que o Senhor possa atuar em cada um de nós. Primeiramente, dando a convicção de que a palavra de Deus é verdadeira e que ela é autoridade sobre as nossas vidas. Sabemos que isso só ocorre por um ato sobrenatural do Senhor. Então eu clamo, Pai, que nenhum de nós aqui possa sair deste lugar sem ter com clareza que a palavra de Deus é a nossa guia, é o lugar onde nós devemos aprender, é onde nós conhecemos a Cristo e a salvação que o Senhor nos oferece nele. E que com isso, Deus, também possamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, confiando nele e apenas nele, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Que esse seja sempre
o maior milagre de todos a ser valorizado por nós. A conversão dos pecadores, a salvação que alcança pessoas que não merecem a salvação. Que a gente aprenda a louvar tão grande milagre e reconhecer esse milagre na nossa própria vida. E desejar com isso anunciar essa mensagem a todos os que ainda estão perdidos. Nos ajuda, Pai. Seja bondoso conosco, é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.